Olá, estamos em mais um podcast Empreendendo com Propósito. Eu sou Tatiane Nascimento e estou com um convidado super especial, que é o Davi. O Davi foi meu aluno, é um empreendedor nato e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dele. Davi, pode se apresentar. Bom, primeiramente, obrigado, Tati, por ter feito esse convite para mim. Para mim é uma grande honra estar aqui. Você que foi minha professora ali no Sebrae. E todas as conquistas que eu tenho, uma das primeiras pessoas que eu lembro é de você. Porque você foi quem me instruiu, né, nesse caminho. A gente tenta manter o ego, mas desse jeito, brincadeira. Você pediu para mim se apresentar, né? Eu quero que você, na verdade, vamos lá. Fala um pouquinho quem é o Davi. Aonde começou? Tudo começou. Já vamos entrar aqui. Já vamos entrar na história. Já vamos entrar na história. Quem é o Davi? Onde tudo começou? A gente sabe que você tem essa aptidão com música, com questão de equipamentos. Eu não sei nem a nomenclatura ao certo, mas né, polivalente, faz um monte de coisa. Sim. Então, conta para nós aonde surgiu. Quem é o Davi de fato? Tá, vamos lá. Bom, a minha história na música, ela iniciou quando eu tinha 12 anos de idade. Foi quando meu pai colocou eu para fazer minha primeira aula de música. Desde pequeno, na igreja, onde eu congregava com os meus pais, eu ficava olhando o pessoal tocar e eu sempre tive essa vontade de estar ali na frente, ali, né, tocando. Só que, engraçado que desde pequeno, eu sempre tive essa aptidão de ensinar, né? Então, tudo que eu aprendia, qualquer coisa que eu aprendia, eu já queria ensinar aos outros. E aí, na música não foi diferente. Quando eu comecei aos 12 anos de idade, eu chamei o pessoal da escola, ia chamando um por um, e queria ensinar eles, na época de graça, né? Chamava um, dava aula de violão, e depois eu comecei a aprender bateria também, ensinava eles a tocar bateria, tudo na faixa, né? E aí foi onde foi iniciando Com quantos anos isso? Isso com 12 anos de idade. 12 anos. Com 12 anos de idade. Legal. E aí eu aprendi uma coisa na aula e na mesma semana eu já ensinava aquilo que eu estava aprendendo. Na sua casa, Exatamente. Né? E era engraçado porque às vezes eu não sabia nem fazer o exercício ainda e eu ficava olhando na folha, né? Que o meu professor me passava, eu ficava olhando e já ia ensinando os meus amigos, né? Ali a aprender a tocar. E aos meus 14 anos foi quando começou a me dar um start do empreendedorismo, né? Porque a minha mãe, ela sempre foi empreendedora. Né? Desde quando eu nasci, eu vejo minha mãe vendendo roupa, fazia bolo também. Sempre tem alguém, né? Sempre tem uma referência. Tem alguém na família, uma referência, né? Uhum. E ali foi quando eu comecei a ter o start, né? Falei, nossa, dá pra ganhar dinheiro com música, que é o que eu gosto. Tudo dá pra ganhar dinheiro. E aí foi quando eu comecei esses pessoal que tava fazendo aula comigo, eu comecei a cobrar deles, cobrava R$20, R$15 para dar aula. Que legal. E esse número foi aumentando. Aos poucos foi aumentando. Eu cheguei a ter 60 alunos dentro do meu quarto. E no seu quarto, não foi a época que eu estava te dando aula ainda? Não, ainda não foi a época. Ah, então tá. Eu iniciei dentro... Com quantos anos isso, Davi? Isso com 14. 14 anos, você já tinha 60 alunos com 14 no anos. Quarto, cobrando 10, 20, 15 reais. E no meu quarto a história foi até engraçada, né? Porque quando eu fui iniciar essas aulas, eu não tinha bateria. Porém, eu já queria iniciar as aulas. E aí eu falei pro meu pai, eu vou comprar uma bateria. O meu pai falou assim, mas você não tem nem onde pôr a bateria. E aí foi aonde eu peguei, olhei pra ele e falei assim, a gente vai desmontar a minha cama. Né? E ali, a partir daquele momento, eu comecei a perceber que eu tinha uma garra para aquilo, né? Eu não desistia fácil, né? E aí, desmontamos a cama. E você começou a dormir aonde? Dormia na sala. Dormia na sala, no sofá, colocava o colchão. As começaram ali. Começou aí, bem cedo. E eu não tinha vergonha nenhuma de falar isso para as pessoas, porque o meu propósito, o que eu queria era realmente ensinar, tocar e estar na música. E que legal, né? Porque você recebia esse conhecimento e você replicava, compartilhava ele, né? Sim. Eu acredito muito que o crescimento, ele vem através do compartilhamento, né? Verdade. Bacana. E aí, beleza, você começou ali a ganhar um dinheiro, tal, e depois dali? Você continuou no seu quarto? Como que foi as próximas etapas? Aí foi engraçado, porque eu comecei a chegar num ponto que eu não estava ganhando tão bem, mas para a idade que eu tinha, estava legal. Com 14 anos? Com 14 Você anos. já estava ganhando mais ou menos quanto? Eu já estava ganhando aí na faixa de uns R$500, R$600 na época. Legal.
quantidade de aluno que eu tinha, eu cobrava pouco, né? Então... Aham. E aí surgiu uma oportunidade de eu começar a trabalhar numa escola de música também, só que como recepção, aos meus 14 Que anos. legal. Só que aos meus 14 anos aconteceu um fato que eu acredito que Deus permitiu que acontecesse isso, que foi para mim despertar e correr atrás e crescer nessa área, né? Uhum. Que foi quando meu pai foi mandado embora da empresa onde ele trabalhava. Inclusive, trabalhei com seu pai na Valtra. É verdade. Não, coincidência ainda, né? A gente foi se Coincidência. encontrar depois, bacana. O Deus coloca as pessoas certas no caminho. Legal. E aí, nessa época, meu pai foi mandado embora. Uhum. E ele chegou para mim e falou que eu ia ter que parar de fazer as aulas. Só que a questão não era eu parar de fazer as aulas, porque eu até conseguiria pagar com as aulas que eu já estava dando. O problema era que só eu estava trabalhando em casa daí. Uau! Você começou a ajudar nas responsabilidades da sua casa com quantos anos isso, Davi? Com 14. Com 14 anos. Com 14 Uau. anos, aí surgiu a responsabilidade para mim. Uhum. Então, aquilo me fez amadurecer bastante, porque eu tive que tomar decisões que com 14 anos, geralmente, os adolescentes não tomam, né? Não necessariamente, né? Caramba, Sim. que desafiador. Então, você começou a trabalhar na recepção, Isso. a ajudar no orçamento de casa, a prover, na verdade, né? Exato. Era a única pessoa que estava tendo renda naquele momento. Uhum. E sua mãe fazia Era algumas só outras eu. coisas. A minha mãe, ela trabalhava com vendas de roupa, Aham. mas era daquele negócio, né? Altos e baixos. Então, a gente não tinha Não era uma constância. não era uma constância. E aí, você ficou nessa escola de música por um tempo como recepcionista. E aí, Sim. me conta, Eu como fiquei que durante 7 anos nessa foi? escola. 7 anos. Então, 5 dos anos. 14 até os 21? Até os 21. Que foi logo quando eu saí depois. Uhum, Esse já vai é chegar nessa parte. Então, você trabalhou lá 7 anos como recepcionista? Trabalhei 5 anos como recepcionista e depois eu virei professor lá dentro. Virou professor. Que E legal. foi engraçado porque... Então, você precisou ficar 5 anos ainda como recepcionista para Sim. depois, de fato, atuar naquilo que você gostava, fluía e tudo mais. Que bacana. Exatamente. Ainda gerou essa questão de disciplina durante 5 anos. Sim, eu tive essa disciplina e hoje, pra mim, aquilo eu olho como treinamento, porque hoje eu tenho que fazer toda a gerência ali da escola e eu sempre lembro do que eu passava lá na outra, né? Eu vi os problemas acontecendo lá e eu tinha que resolver. Que máximo. Entendeu? É. E empreender nada mais é do que solucionar problema, né? Sim. Fazer com que isso gere renda, recurso, enfim. Bacana, Davi. E aí, mas a gente sabe hoje que, né, você está em um outro local, fazendo, prosperou. Eu quero que você conte essa trajetória para nós. Então, tudo bem, você trabalhou 5 anos nessa escola de música, mais como recepcionista, depois 2 anos como músico e continua lá? Não, hoje... E aí, o que aconteceu? Hoje não O que estou mais lá. aconteceu? Mas o que aconteceu? Conta pra nós. Então, aí o que aconteceu? Lá, na época que eu estava dando aula, eu já tinha uma mente aberta. Inclusive, nessa época que eu estava fazendo aula lá, eu já tinha feito o meu primeiro curso no Sebrae. Que, no caso, não foi nem com você, tinha sido com outra professora. Que legal. E a minha mente já estava bem aberta para isso. E aí, eu chegava no meu patrão e Você falava fez o pra curso ele. do Sebrae, mas continuava trabalhando lá. Então, você Continuava estava trabalhando fazendo o curso para implementar o negócio do seu líder ali, do dono, de um outro empreendedor. Sim, na verdade, eu já sempre tive o sonho de abrir uma escola, desde pequeno eu já tive um sonho, né? E só que nessa época foi quando isso começou a crescer mais dentro de mim, né? Você ainda estava se preparando, não tinha ainda, Tava me né, preparando. a competência para assumir aquilo naquele momento, né? Apesar que você era novo, tinha 14 anos, que você disse, né? Sim. E nessa época eu tinha já vontade de abrir a escola, porém ele sempre falava pra mim assim, Davi, eu vou abrir outra escola e tal, e você vai crescer aqui dentro e tal. E isso Legal. começou a surgir dentro de mim. Eu falei assim, poxa, que legal. Então vamos pra cima, vou ajudar. Eu levava as ideias até ele, tinha muitas ideias, levava pra ele, e aquelas ideias ficavam no papel e era esquecida. E aquilo foi, tipo, fazendo com que eu perdesse a vontade de estar ali. Foi quando chegou uma hora que eu peguei e falei assim, pra mim aqui não vai dar mais. Eu quero crescer, aqui não dá. Entendeu? E aí, foi na época que eu te conheci. Foi então, na época você que a gente se conheceu. veio, fez o curso do Sebrae. Sim. E lá você queria já empreender, por isso estava fazendo os cursos, mas tinha alguma coisa que te paralisava? Tinha. Eu não lembro ao certo qual que eram seus medos, seus receios, mas eu lembro que você estava trabalhando nessa escola e dava aula na sua casa também. Sim. Então, conta pra nós isso. Você falou, professora, eu dou aula, né, na escola X
E já dou algumas aulas na minha casa também, né? Uhum. E aí você trouxe para mim, que eu acho que é algo que para mim foi bem impactante, diferente e achei bem legal. Eu tenho uma bateria dentro de um cômodo, né? Sim. De quanto de tamanho, mais ou menos? 2x2? Porra, 3x2? Não, era 2 por 1,5. 2 É por muito 1,5, pequeno. uma bateria. E eu tenho, não lembro quantos alunos, 60? Eu tinha 60 alunos. 60 alunos. Fora, eu falei, como assim? E tá vindo mais demanda, tem um grande problema. Eu lembro que você falou assim, eu tenho um problema. É. Tenho mais demanda do que eu consigo atender. Eu falei, então você não tem problema, né? Na verdade, você não tem Pra problema. mim era um problema na época isso. Não sei como solucionar, porque eu tô lá na escola e tal, mas eu tenho receio, medo. E aí, conta Sim. pra nós, como que estava sendo isso? Então, você trabalhava na escola e ainda tinha essa outra atividade paralela. Como que foi isso? Nessa época, na verdade, eu não precisava da escola mais. Em casa, eu já tinha tudo que eu precisava lá, né? E o que te prendia lá, Davi? O que me prendia na escola foi a questão da ajuda que ele me deu. Que no momento... Da fidelização, que legal. Exatamente. No Isso é momento que eu mais bacana, precisei, importante. ele foi um cara que mais me ajudou e me instruiu também muita coisa, né? Eu cresci na música através dele. Então, eu queria estar ali para ajudar ele. Só que chegou um momento que eu falei, ou eu fico e aqui na minha vida, ou eu vou sair e cresço. Então, eu tinha uma decisão muito difícil ali para mim tomar. E esses insights que você teve, eles vieram de onde, foram como? Eu sempre fui muito curioso, então no YouTube eu ficava assistindo palestra, Carlos Wizard, Kaiser. Legal, Então, sempre teve mentores. sempre fiquei... Mas mesmo você assistindo tudo, você não conseguia tomar essa decisão. Não consegui. Você precisou de pessoas? Como que foi isso? Eu precisei de um momento difícil para eu tomar essa decisão. E como que foi esse momento? Esse momento difícil foi a questão do exército. Porque eu precisava sair de lá para me servir o exército. Porque se eu continuasse lá, poderia dar ruim para ele, para a escola. Porque eu trabalhei durante 7 anos lá, sem registro, sem contrato, sem nada. Ah. Então eu falei assim, se eu continuar aqui, vai dar ruim para ele. E aí eu peguei e usei isso como um impulsionamento para mim sair. Você foi expulso da zona de conforto. Exatamente. Porque talvez você não teria coragem de fazer isso, né? Não teria. E eu lembro que eu tinha conversado com você, eu falei, Davi, loca um lugar, você tinha falado de um espaço, loca um lugar, vai, já deu certo. Aí a gente falando de números, né? Tava ali, já tinha os alunos, tinha a oferta, demanda, enfim. E aí, o que fez você, de fato, ir para esse lugar, empreender? Porque você estava com medo, você estava com receio, como todo mundo, como todo empreendedor tem, né? A gente, às vezes, não tem um direcionamento, ou a gente pode minimizar riscos, mas não eliminar esses riscos, né? Verdade. E aí, o que você fez? Me fala. Como que foi isso? Aí, nessa época, eu saí da escola e comecei a divulgar mais as minhas aulas. Foi quando começou a vir mais alunos e aí eu pensei, poxa, a lavanderia da minha mãe não tem nada lá. Você foi ocupando os espaços da casa. Aí eu falei assim, acho que eu vou montar mais uma sala. E aí eu liguei para um amigo meu que também tocava, falei, tá a fim de dar aula? Aí eu ficava numa sala e ele ficava em outra. E ali a gente foi dando aula. E aí chegou uma hora que o meu pai chegou para mim e falou assim, isso aqui... Agora, aqui começou a virar público o lugar, né? Acaba querendo ou não, perdendo a privacidade, né, de casa e tal. E aí eu falei, preciso ir atrás de algum lugar. Legal. Foi quando eu achei um lugar, até comentei com você. Só que o meu medo era a parte financeira, né? Porque ao mesmo tempo que eu tinha muito aluno, eu ao mesmo tempo não ganhava muito, porque eu cobrava pouco. E aí também não sabia fazer a gestão dos recursos, então... Que legal. Foi uma época bem difícil. A gestão é essencial, né, Davi? Até para lidar com essa questão. Todo mundo acha que é só ter um bom produto, mas eu não vou lembrar o certo percentual, mas existe um percentual a 48% das empresas, elas quebram nos 2 primeiros anos por falta de gestão, né? Então, é muito importante, por mais que você seja bom naquilo que você faz, se você, de fato, não tiver um pouco que seja da consciência de fazer uma gestão simples, né? Um movimento de caixa, um controle de entrada e saída, ou precificação também, né? Às vezes as pessoas quebram não porque falta venda, mas porque vendem de uma forma errada, com uma precificação errada, né? E aí o problema é vender muito, porque está vendendo errado. Então, existem vários fatores aí. Que bacana. E aí, você fez o quê, então? Aí você viu que o lugar estava pequeno, e aí você recorreu aonde, falou com quem, procurou...
Locou, não locou? Me conta essa história. Na verdade, foi um negócio muito de Deus, né? Porque Legal. eu não fui atrás, eu simplesmente estava andando na rua e eu achei um lugar, falei, nossa, que legal, lugar grande, perto da minha casa, tá alugando. E aí eu fui atrás na imobiliária daí. Foi o primeiro lugar que eu fui. Onde é a escola hoje é o primeiro lugar onde eu fui. Cheguei na imobiliária, conversei com eles me levaram até o lugar, eu entrei, conheci, gostei. E o ponto, ótimo. Aí a mulher falou pra mim assim, e aí, vamos fechar? Eu já trouxe até o contrato. Eu falei, então, eu não consigo agora, porque eles pediram 3 meses de antecedência e tal. E devido aos recursos, eu falei, não consigo fechar agora. Aí, se passou 4 meses, mais ou menos, eu fui lá de novo, tava alugando ainda. A mulher me levou até o lugar de novo, olhei, a mulher já tava ficando injuriada comigo. Aí você já tava juntando os recursos. Tava nada. 4 anos, 4 meses, na verdade, 4 meses, né? E eu ainda não tava. Não tava acreditando que era possível. Não tava acreditando que era possível. E aí, segunda vez, ela me levou, olhei e falei, então, ainda não consigo, mas queria ver e tal. Aí fomos à terceira. Ainda não tava juntando recurso ainda. E essa terceira, tipo, foi depois de 6 meses. Na terceira vez também não. E aí ela falou assim, então, essa é a última vez que eu vou te trazer, porque né, não dá pra gente ficar vindo direto. Coitada, cansou, né? Até eu aqui, falei, ó, 3 vezes cara, já, chato, que difícil. Né? Você tava com quantos anos aí, Davi? Aí eu já tava com 21. 21. Foi bem no começo, assim, da pandemia mesmo, né? Começo da pandemia. Aí eu peguei, falei, tá bom. Aí, tipo, um belo dia eu peguei e falei assim, vou lá de novo, encheu o saco. Quando eu pisei o pé dentro da imobiliária, a mulher levantou e falou assim, nossa, Davi, eu tava procurando seu contato, a gente perdeu seu contato e eu queria falar com você. E aí, você vai fechar com a gente? Aí eu peguei e falei pra ela assim, então, querer eu quero, mas eu não tenho recurso ainda. Ela falou assim, não, faz o seguinte, ó, tá aqui o contrato, assina, amanhã você vai lá, faz reconhecimento de firma e daqui 30 dias você paga o primeiro aluguel, não precisa dar os 3 meses pra gente. Uau! As coisas... né? Deus, a lei da atração, tudo. Nossa, mas assim, e não é tão recorrente isso, né? Porque 4 meses e vai, e não se planeja, não faz e tal, era pra ser. E o mais engraçado de tudo é que assim, tinha gente querendo alugar lá e já estavam com dinheiro na mão. Só que eram pessoas que queriam abrir tabacaria, adega, e eles não queriam, eles gostaram do projeto da escola. Ah, que legal. Então já existia um projeto, já existia um planejamento ali, né? Já existia um planejamento. Que legal. E aí? E como que foi isso? Você estava com 60 alunos na sua casa, foi para lá e me conta. Sim, aí qual que foi o problema? Eu falei assim, nossa, eu tenho 30 dias para pagar o primeiro aluguel, só que a forma com que eu estou recebendo ainda não é o suficiente para eu pagar nem funcionário e depois vai ter a despesa de água, luz, né? Falei, o que eu vou fazer? Aí pensei e foi através de uma palestra que eu peguei um insight e falei assim, poxa, já que eu vou mudar para a escola, eu vou alterar o valor. Pronto, com 60 alunos que eu tenho, eu consigo, só eu alterar o valor. Os 60 alunos que eu peguei, dobrei o valor de todos. Que legal. E aí iniciei o processo de divulgação, né? Mas quando eu entrei dentro da escola a primeira vez com o meu pai, foi engraçado e é uma história que eu sempre conto, que eu sempre pergunto pro pessoal, quanto você acha que eu abri essa escola aqui, com quanto em valor, né? O pessoal fala, uns 10 mil, 5 mil. Aí eu falo, não, eu abri com 13 reais. Uau! Porque, o que aconteceu? Meu pai falou assim, nossa, precisa pintar aqui a escola, né? Eu falei, então, mas eu não tenho dinheiro para comprar tinta. Meu pai falou assim, tem uma lata de 20 litros em casa fechada. Aí eu abri a conta do meu celular e fui ver que tinha 13 reais. Eu falei assim, o pincel eu compro. já se ajudou ali, caramba, que legal. É muito, existe uma metodologia que a gente chama de Ikigai, faça com que se tem, né? Então, às vezes você tem ovo, trigo, leite, faz um bolo, daquele bolo você vende, faz 2 bolos e assim sucessivamente. Então, faça com que se tem. Você tinha 13 reais, sim, vontade, um sonho, né? Exatamente. E habilidade, né? De dar aula, ensinar, enfim, aquilo que você gostava. E hoje, Davi, me conta. O que aconteceu? Você alugou o espaço, os alunos foram, e o que você tem de negócio hoje? Bom, hoje os nossos alunos quase triplicaram. Né? Quantos alunos você tem hoje? Hoje nós estamos com 140. 140 alunos, que legal. Quase triplicou já. Professores? E professores tem 10. 10 professores que trabalham para você, que legal. E a gente vai completar 2 anos, mês que vem. 2 anos. Mês que vem a gente completa 2 anos já a escola.
E se a gente parar para pensar, tipo assim, 2 anos para uma empresa é muito pouco para um crescimento desse, né? Então, Na verdade, poucas empresas sobrevivem até os 2 anos, e que legal. exatamente. E eu falo que tudo é Deus, porque se fosse depender de mim mesmo, eu tava em Foram casa ainda milagres. dando aula, né? Que Então legal. ele preparou os momentos difíceis para que eu corresse atrás, né? Fosse expulso da zona de conforto, Expulso né? da zona Porque, de na conforto. verdade, os momentos difíceis faz a gente crescer, né? Sim. O confronto faz com que a gente tenha transformação, Exatamente. né? E mudança, né? Uhum. Enfim, vamos sendo lapidados. Que bacana, Davi. Então, hoje você tem 140 alunos. Com quantos anos você está, Davi? Hoje eu tenho 24. 24 anos. Os R$13 você conseguiu recuperar? Já recuperei. Tá conseguindo faturar alguma coisa lá? Já consigo faturar Que legal. alguma coisa. Que bacana. Então, de fato, né? A gente tem um sonho, só depende de nós Depende de nós persistir, continuar, Sim. que Deus vai nos ajudando, claro, né? Mas agora eu quero que você me diga como que foi, o que você vê, assim, de obstáculos que você superou, que naqueles momentos foram altos, grandes, né? Enfim. E hoje você fala, puxa, ainda bem que eu passei. Me fala 2 situações. 2 situações. A primeira foi financeira, né? Uhum. Quando meu pai foi mandado embora. E eu usei como... eu canalizei essa energia e devolvi com a garra, né? Eu falei assim, eu vou tomar as frentes e eu vou trabalhar. E vou pra cima, aconteça o que acontecer, não Uau. tem problema eu dormir no chão. Com 14 anos. Com 14 anos, né? E a segunda foi que eu fui entregar currículo nas empresas e quando eu fiz uma das provas, um rapaz lá que trabalhava lá, ele viu minha prova e falou assim, cara, nenhuma empresa você vai arrumar. Que legal. Que E bom, aí, né? Porque daí você quando eu saí de já lá, falou, vou abrir a por minha, incrível então. que pareça, eu saí de lá feliz. Eu falei, glória a Deus, porque agora eu vou abrir minha empresa. Uau. Então, é verdade, né? Isso que você falou é bem importante. Às vezes, a gente leva não, as pessoas não acreditam naquilo que a gente acredita, não tá vendo, mas se nós acreditarmos, é possível de acontecer, de se concretizar. E agora eu quero que você me fale uma outra questão. Você falou de algumas pessoas. Me fala 3 pessoas que foram essencial para que isso acontecesse. Qual foi a contribuição que você teve dessas pessoas? Tá. Bom, primeiro foi os meus pais, né? Meu pai e minha mãe, que sempre me apoiaram. Eu tinha... A minha família tem pessoas que olhavam para mim e falavam que eu não ia conseguir. Eu já cheguei até a ouvir e pessoas da minha família mesmo falar para mim assim, você vai sustentar uma família dando aula de violão, né? E esses dias até um professor comentou comigo lá, falou assim, glória a Deus, né? Hoje você não sustenta uma família, mais 10. Mais 10. 10 ainda multiplica, né? Porque... Então, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. A segunda pessoa foi esse meu ex-patrão, onde eu trabalhei, porque ele foi um cara que me ensinou muita coisa e eu devo muito a ele. E na época da pandemia, logo quando iniciou, eu trabalhava com ele ainda, ele falou pra mim assim, Davi, já que a gente não tá fazendo nada, vamos malhar aqui, eu tenho uma academia aqui. E aquela academia pra mim não funcionou físico, mas funcionou mental, porque ele foi meu mentor ali, né? E ali, eu lembro até hoje que ele colocava vídeos do Pablo Marçal, a gente ficava ouvindo e tal. Legal. Só que foi ali que veio a ideia de tudo, né? Da escola, foi ali que eu tive os insights. Que bacana. E a terceira, não posso deixar de falar que foi você. Obrigada. Nem imaginava, agora fiquei sem graça até. Foi através das suas aulas ali que eu realmente consegui ter uma clareza do meu negócio. E você me indicou para vários lugares, várias pessoas. Então, assim, o network que a gente teve foi muito bom. Que legal. Então, obrigada, né? Eu pensei que você... fico lisonjeada, mas eu não achava que você ia falar aqui. Mas uma outra questão também, que eu acho que é bem bacana para o professor, né? Ver a evolução do aluno que iniciou lá e às vezes tinha esses receios. A gente está lapidando diamantes o tempo inteiro, né? Algumas pessoas aproveitam, outras não. Mas ver que a pessoa ficou melhor do que nós. Porque, por exemplo, eu, gente, não tenho um livro publicado. O Davi escreveu um livro. E veio e me fala, eu falei... até um livro. Então, olha isso, né? A nossa dor, ela pode se tornar um antídoto. Então, desses problemas que você falou, você solucionou eles, rentabilizou e hoje tem 10 famílias, né, que estão ali
trabalhando com você de alguma forma, tendo esses recursos. E conta para nós, de uma forma bem sucinta, que a gente está caminhando para o fim já, esse livro, Davi. Como é o nome do seu livro? Da onde surgiu, né? Você falou uma vez para mim, vou escrever um livro. Eu falei, meu Deus, tá melhor do que eu mesmo, porque nenhum livro eu tenho. Tô aqui tentando na dissertação e nos artigos, mas olha, Sim. Você escreveu um livro. Bom, o meu livro é Regendo um Negócio com Sabedoria. Que legal. Né? E a ideia do livro veio através de pessoas que vinham me perguntar, né? Davi, como foi que você abriu a empresa? Davi, como que eu faço para isso aqui e tal coisa? Me ajuda nisso aqui. E a minha mãe também, né? Ela, como eu falei, ela vendia roupa. E a loja dela tinha picos, né? Uma hora estava lá em cima, uma hora estava lá embaixo. Só que, ao mesmo tempo, você não via recurso, né? Uhum. Não sabia fazer. Por conta da desorganização, talvez? Porque eu tive uma mãe assim também. Exatamente. Empreendedora nata, mas nada de gestão. E é engraçado porque, assim, a gente fala e às vezes não dá ouvido, às vezes por ser família, né? Uhum. Nem então, Jesus teve honra em Nazaré, que dirá nós. Mas... É verdade. E aí eu falei assim, eu não consigo ajudar todo mundo agora, porque eu tô na correria, tô dando aula e tal. Aí eu tava assistindo uma palestra, e aí o palestrante falou assim, a gente tem que escrever. Sabe por que a gente tem que escrever? Porque o lugar mais valioso que tem hoje é o cemitério. Lá tem livros que não foram escritos, lá tem músicas que não foram lançadas, lá tem pessoas que tem 2 túmulos, um do lado do outro. Uma que precisava ouvir a música, do outro que está do lado que não gravou. Uau. Talvez as 2 não eram para ter morrido. Elas anteciparam a morte dela. Então, ser. através disso daí, eu falei assim, poxa, eu preciso, de alguma forma, falar para o mundo um pouquinho do que eu aprendi. Né? Uhum. Então foi a ideia que eu tive de fazer esse livro. Que legal. Uma coisa nova, porque assim, na minha família não tem ninguém, escritor. Uhum. Foi o primeiro. Era o sonho do meu pai ter um livro. Que legal. Então isso me impulsionou a escrever também. Que legal. Nossa, é bem bacana, né? Que a gente vê claramente a questão da influência cultural, religiosa, Sim. né? Princípios, valores, força de vontade, familiar. Então, nós somos, né, toda essa junção de coisas que nos torna quem somos. Davi, uau, parabéns. Né? Fico lisonjeada de tê-lo aqui. Obrigada por aceitar o convite. E deixa uma mensagem para aquela pessoa que quer empreender e às vezes não tem coragem, né? E aí você, que começou empreendendo com R$13, né? E hoje aí está faturando muito além disso, com 140 alunos, né? Uhum. Aí já caminhando para uma franquia. Deixa um recadinho. Legal. Bom, a palavra que eu quero deixar é de fé, né? Sem fé, a gente não conquista nada. Porque a fé é você acreditar naquilo que você não vê. A gente compra, por exemplo, um terreno e a gente não está vendo a casa. Só que se você tiver a visão da casa pronta, fica mais fácil para você correr atrás do objetivo. Você vai ter clareza daquilo. Muito bom. Então, é muito importante a gente ter fé, acreditar e também ter a garra de não desistir. Né? Então, o que eu deixo para o pessoal hoje é você ter fé e ter garra. Muito bom. É isso, pessoal. Então, eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais do Davi. Tá aqui o nome da escola. Fala sua rede social para nós, Davi. Bom, o meu é Davi.010 Batera. Muito bom. O meu é Tatiane Facilitadora. E te espero no próximo episódio. Obrigada, Davi. Obrigado, eu, viu?